manchete foi exatamente sobre isso. Como é que o Corinthians manda o cara embora, aí tenta um, não consegue, tenta outro, não consegue, tá nessa. Vai ter, parece que uma reunião hoje ainda, nessa sexta-feira, que pode aí, sei lá, o acordo com o Dorival, mas é isso, por enquanto não. Bem o que o Juca está falando, né? Acho que é a dificuldade de um treinador topar um projeto que não garantia alguma, né? Então, a impressão de que o Corinthians é irresistível pela projeção, pela grandeza, ela esbarra nesse momento em que o presidente não está seguro, o clube vive assim como se só existisse o amanhã, não o amanhã futuro, o amanhã dia seguinte. E para qualquer treinador, eu acho que tem que, ainda mais na situação do Dorival, que aparece aqui ao meu lado, com esse fim de ciclo na seleção, com esse salário que ele ganha fixo na seleção. É um treinador que normalmente pede bastante antes de acertar com os seus clubes. Eu imagino, como o Juca também imagina, que ele exige algumas garantias. Eu nem acho que seja garantia do pagamento em dia, porque essa gestão, ela paga e dá um jeito de pagar em dia quem está trabalhando no momento para o time não ruir. Ela só não paga e não paga ninguém que não esteja ao lado dela, né? Eu imagino que os empresários do Dorival queiram colocar no contrato multas rescisórias que sejam as garantias que o Flamengo, por exemplo, colocou para negociar o Mateuzinho com o Corinthians, o Hugo, o que o presidente do Cuiabá diz que não negociem com o Corinthians. Qualquer um que negocia com o Corinthians atual, ele precisa de alguma garantia, senão não vale a pena, mesmo que seja um clube desta dimensão. E o Orlando Ribeiro, que o Juca citou, que é o técnico interino, a gente tem que lembrar o seguinte: o Orlando Ribeiro foi o técnico do Corinthians na final da Copinha desse ano, ele tinha recém-chegado ao Sub-20 do Corinthians. Não é aquele técnico de categoria de base, está no clube há um tempão. Ele que, aliás, passou como o Dorival por outros grandes, passou pelo Santos, pelo São Paulo, mas ele é um novato também nessa brincadeira. Não é um técnico que tenha lastro assim para aguentar uma derrota, né? E a minha impressão, cada vez maior, é que a decisão de demitir os Dias foi muito mais um impulso do presidente em busca de um fato novo, de um técnico maior ou de maior repercussão, e talvez ele tivesse a expectativa que Tite ou Dorival dissessem sim rapidamente, uma decisão convicta, né? Eu me espanto ainda, eu não deveria, eu sei, mas me espanto ainda quando um clube decide, ainda mais nesse calendário que tem jogo todo dia, demitir um treinador de uma comissão técnica sem ter algo já alinhavado com o próximo. Como mais ou menos o Fluminense fez de Mano para Renato, como mais ou menos o Grêmio fez de Quinteiros para Mano, né? São clubes que já têm o técnico seguinte trabalhando rapidamente. Corinthians e Santos acho que não pensaram no sucessor ou nas hesitações do sucessor. E o Santos também vive uma situação complexa, porque quem quiser assumir o Santos terá as mesmas incertezas do Corinthians. Falaram na família Dias. Que já negaram. Já negaram. E o Santos, ele não pagou nem a rescisão do caixinha ainda, Arnaldo. Ele não poderia nem registrar um novo técnico. Perfeito, exatamente. Como essa nova regulamentação exige, né? Para você colocar o sucessor, o seguinte, você tem que acertar as contas com quem está saindo. Arnaldo, coisa que o Corinthians viveu no ano passado também, dificuldades para contratar o próximo. No caso do Santos, é absolutamente escandaloso que quem faça o convite não tenha consciência de que o Instagram do Emiliano Dias impediria qualquer conversa com qualquer time de São Paulo no momento.
Porque ele fez uma despedida do Corinthians que não nasci ontem, como diz aqui o nosso Danilo, fiquei com o coração aquecido. Quase chorei, porque ele faz uma declaração de amor ao Corinthians, dizendo, e vou voltar, vou me aperfeiçoar e vou voltar. Imagine a torcida jovem do Santos. Agora temos aqui o cara que está se aperfeiçoando para voltar para o Corinthians. Quer dizer, realmente... Eu queria falar duas coisas em relação ao Dorival e ao que está acontecendo, e ao Palmeiras, aos times todos, de maneira geral, ao Corinthians. A gente viu com a vitória do Corinthians, 10 contra 11, que esses times, a maioria deles é muito fraca. Dá para você jogar com 10 contra 11 e jogar melhor e ganhar o jogo. É impressionante. A fragilidade de certos times aí. Da Sul-Americana? Da Sul-Americana. Sem dúvida. É um negócio sem Mas aí, em brincadeira. contrapartida, a gente vê o Cruzeiro fazendo o que está fazendo. Não, mas no Cruzeiro a situação coisa, né? está com 0, não tem nenhum ponto. Nenhum Não, ponto. não, O líder é o Mushuki Runa. Eu nunca tinha ouvido falar desse time. Ali é um bom sonoro, Muchuco, da samba, da reggae, não sei lá o quê. A outra coisa eu queria falar em relação ao Dorival. Tá certo ele, se ele está pensando, como o Juca está dizendo, os empresários dele, sei lá quem, o staff, entendeu? Staff. Né? O staff do Dorival, não sei quem quer, o que faz parte, de querer. Tá tudo no preto no papelzinho ali, porque tem receio de não receber em dia ou nunca, não sei o que e tal. Mas vem cá, é muita banca para o Dorival Júnior ficar também como feito mais idolatrado no futebol. O Santos queria, o São Paulo, o pessoal dizia que queria tomar o lugar do Zubeldia, agora o Corinthians. Será que ele está com essa banca? É a única profissão que eu conheço, ou uma das poucas profissões que eu conheço, que você fracassa. Você fracassa, é xingado, é vaiado, não sei o quê. E dias depois você consegue um contrato melhor que aquele que você tinha. Vídeo Mano Menezes. É verdade. Não, o próprio Dorival, o papel dele na seleção foi um fiasco. Mas ele sai da seleção e vem de falar, bom, dá um tempo, olha, vai ganhar muito dinheiro, tem salário até a Copa do Mundo. Não, é disputado por todos os times que estão dispostos. O fracasso sobe a cabeça. Então, mas é uma profissão que o fracassado se lucra. Sim. Sabe? Então, Cai pra cima. E ganha multas milionárias. Porque aí não é culpa dele, é culpa dos clubes. Que o cara tá lá, pede uma multa e o clube aceita. Então é uma coisa muito louca. O Dorival Júnior é o técnico mais badalado da história do futebol brasileiro nos últimos anos. Aí a pergunta que fica aqui, merece? Boa Mas aí também, né, um problema sem fim, porque a gente vê aqui o Dorival vivendo isso e ele sabe que se ele for para o Corinthians, ele pode ser demitido 2 meses depois se a Gaviões da Fiel resolver demitir. Porque a gente sabe que quem está segurando a paz lá é a Gaviões. Inclusive, conversei sobre isso com o Juca na quarta-feira. E ao mesmo tempo... No fim de papo. No fim de papo. É bom você saber que tem o fim de papo toda 11h30. Terça, quarta, quinta e domingo. Domingo, que é isso? Sábado ou domingo, depois do jogo da rodada. Pois é. Com o Domitila Beck. E eu estava conversando com o Juca e falei que, isso aí o Dorival sabe, deveria saber pelo menos, que quem segura a paz por lá é a Gaviões da Fiel. E ele vive essa questão, vou pôr aqui meu salário muito alto, porque o Corinthians está vivendo isso. E é um reflexo de um Corinthians absolutamente fragilizado. Porque no final, para o Augusto Melo, é até bom essa questão. A gente não está falando que daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, ele vai ser indiciado. Ele pode ser envolvido numa investigação. O nome dele está da página policial dia sim, dia também. E a gente está aqui discutindo o quê? Dorival, Tite, não sei o quê. Os caras tiveram a manha de culpar o Tite por ele ter tido a crise de ansiedade, chamar o Tite de frouxo, lembrando que o Tite é campeão do mundo, campeão da Libertadores pelo Corinthians, fez 2 boas Copas do Mundo, na minha opinião, ótimo trabalho na seleção brasileira, muito melhor do que o trabalho do Dorival, inclusive, e está sendo tirado para nada no Corinthians, como se doença mental fosse qualquer coisa. Deu para trás, pessoal, deu para trás pela segunda vez. E tirando o Corinthians da reta, quem é que deixou o Corinthians nessa situação, com uma dívida de 2,5 bilhões, com transfer ban, com atraso de salário, com adiantando dinheiro de 2026 para pagar 2025, a gestão passada e essa gestão, porque essa gestão está tentando apagar fogo com gasolina. Então, assim, o pessoal está perdendo de vista que o principal culpado do Corinthians estar dessa maneira
são os dirigentes e não é o Tite, não é o Dorival, não é... Mas, entre outras coisas, porque a Gaviões deve 1 milhão pro Corinthians. Pois é, e aí a Gaviões apoia tudo que está acontecendo, verdade. mantém lá o vestiário blindado. Por quê? Porque tem esse grave conflito de interesse. A gente falou por tanto tempo, justíssima, de uma maneira justa do conflito de interesse. Leila, Crefisa, Palmeiras, todos os outros que a gente fala, Diniz, Fluminense, Seleção Brasileira, vários conflitos de interesse. E Gaviões, Corinthians e Augusto é um conflito gravíssimo, que está ali e passa a margem. Porque o Corinthians vai, campeão paulista pra cá, ganha um jogo pra lá, o Memphis não sei o quê. O Félix Torres, que a gente estava falando aqui, foi a terceira contratação mais cara do Corinthians no ano passado, 30 e poucos milhões. O Perrone, nosso amigo jornalista, fez um levantamento. O Depay, que era de graça, 25 milhões de reais. De graça, estava livre. 25 milhões de reais só em comissão. Então, assim, o Corinthians ele é tratado, e aí oferecem 3 milhões de reais de salário pro Dorival... E eles não estão pagando o Cuiabá, que está na segunda divisão rebaixado. Que faz uma campanha para que ninguém Teve que aceitar um negócio da CNRD, que é um órgão patético da CBF, pagando a dívida até 2040. É um negócio absurdo. O Corinthians pisa na cara dos Só uma times. correção no que está ali na tela. Eu não falei que é o técnico mais badalado. Técnico brasileiro. Porque o Abel é badalado que o Dorival. Merece ser o técnico mais badalado do Brasil. Brasileiro dos últimos Entendi. Entre os brasileiros. Agora, eu acho que